Ei, ei, tá chegando? Chegou aí? Cadê? Ah, oi, ei, ei, ei. Som.
Boa tarde. A Escola do Legislativo e da Cidadania, em nome da Câmara de Santos, agradece aos presentes e a todos que nos acompanham ao vivo, pelas redes sociais e pela TV. Março é o mês escolhido para que se discuta importantes questões relacionadas à saúde, como a conscientização sobre o câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino. E para falar deste assunto, recebemos hoje a doutora Kátia Ferreira Guenaga, médica especialista em coloproctologia pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, mestra e doutora na Escola Paulista de Medicina, com pós-doutorado no Departamento de Cirurgia da USP, orientadora do estágio em coloproctologia na Casa de Saúde de Santos. Agradecemos a audiência nas redes e aos presentes aqui no auditório da Câmara. Boa palestra a todos. Boa tarde a todos, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né? Muito me honra estar aqui nessa casa, né? Eu que sou de Santos, nascida e criada aqui, apesar de não torcer para o Santos, né? Mas é uma honra muito grande estar aqui falando para vocês. Março é o mês da conscientização do câncer coloretal. Poucos de nós sabemos que é um dos cânceres mais incidentes que temos em nosso meio. Depois do câncer de próstata no homem, o câncer de mama na mulher, é o terceiro câncer que mais mata, que mais acomete as pessoas na sociedade. O Março Azul veio como uma campanha, e não é só aqui em Santos, em São Paulo, no Brasil, é uma campanha mundial que relaciona a conscientização do câncer, a necessidade da prevenção do câncer em toda a população. Como eu estava conversando com a Leandra agora há pouco, a Sociedade de Coloprocto, a qual eu faço parte, tinha como ideia fazer em setembro, e até iniciamos a campanha há uns 2, 3 anos atrás, em setembro. Por quê? E era o Setembro Verde, para aproveitar a carona do Outubro Rosa, do Novembro Azul, né, e juntar os 3 cânceres mais incidentes. Mas a campanha de março é realmente do mundo inteiro. Então, a sociedade se adequou e agora então, passamos a conscientização no mês de março, né? O Brasil está azul, Cristo Redentor está azul, o Mineirão está azul, algumas prefeituras estão azuis, né? Isso todo um movimento que vem sendo feito em cada município, em cada localização, tentando, então, conscientizar a população. Vamos... Acho que passar um breve relato, o que é o câncer, né? Todos nós, todo ser humano, as células se dividem, elas se multiplicam e essas células vão trocando as células velhas pelas células mais jovens, né? Só que em determinado momento acontece, e ainda alguns fatores não são bem conhecidos, essa célula que deveria crescer e deveria se transformar numa célula normal, ela sofre uma alteração, uma degeneração, e aí então ela passa a ser uma célula defeituosa, que é a célula de câncer. Algumas ações externas atuam para que essa degeneração, para que essa alteração da célula ocorra, né? Alguns fatores, e isso vai determinar para cada câncer, né? Alguns fatores são determinantes, por exemplo, o câncer depois vem o ânus, o canal anal e o ânus, tá? Então, o câncer coloretal, ou o câncer de cólon e reto, ou o câncer do intestino grosso, é o câncer que acomete o cólon como um todo e o reto, tá? Diferente do câncer anal, às vezes existe uma confusão muito grande. O câncer de canal anal, e o canal anal ele fica bem aqui na parte bem distal, né, como o nome diz, é ali no ânus, né, é um câncer que tem um comportamento totalmente diferente do câncer de cólon e reto. Ele tem um comportamento de câncer de pele, diferente, bem diferente, e aí o tratamento também, as condutas vão ser diferentes do que o câncer coloretal. Tentando... Não? Aí, foi. Então, como a gente falou,
realmente, se formos ver, essa estatística é do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, nós temos o câncer de cólon e reto no homem como segundo de maior incidência, né, e assim como na mulher também. Mama para a mulher, próstata para o homem. Há uns 4, 5 anos atrás, nós estávamos em terceiro lugar. Então, o câncer de pulmão ele era mais incisivo do que o câncer coloretal. Mas, infelizmente, né, esses números foram mudados. Nas estatísticas mundiais, né, nós temos aí uma queda na incidência do câncer. Né? Por quê? Porque existem mais exames, mais buscativas, né, uma preocupação da população em investigar. Mas, infelizmente, esses dados não são muito favoráveis. Por quê? Diminuímos a incidência nas pessoas mais velhas, mas aumentamos a incidência nas pessoas mais novas. Então, caiu 1% a cada ano para os mais velhos, então a gente considera aí acima de 50 anos, né? Mas aumentamos, 2,4% para as pessoas mais novas. E por que isso? A maioria dos estudos tem atribuído esse fato aos produtos químicos. Então, na década de 80, né, os pesticidas, né, os agrotóxicos, esses conservantes, tudo isso parece, todos os estudos têm se voltado para isso e mostrado que realmente esse é o fator que está diferenciando a incidência, aumentando a incidência do câncer de cólon e reto nas pessoas mais jovens. A mortalidade é a segunda causa de morte relacionada ao câncer no mundo, né? E esse dado é um dado internacional. Até 2020, tínhamos até 1.900.000 casos novos, em torno de 930.000 mortes por ano. Né? Agora, isso vai aumentar. A expectativa é que até 2040 tenhamos 3,2 milhões de casos novos, com 1,6 milhões de mortes ao ano. Ou seja, vamos aumentar a nossa incidência de complicações, de óbitos, né? De complicações fatais envolvendo o câncer coloretal. Né? Quais são os fatores de risco, então, para o câncer? Né? Então, o tabagismo entra aqui também. Não é só o pulmão, né? Não é só para o câncer de pulmão. Para o câncer de cólon e reto também. A carne processada, o uso de álcool, né? A obesidade, a doença inflamatória intestinal, o sedentarismo e o consumo maior, o consumo exagerado de carne vermelha. Aqui na coluna ao lado, a gente tem o que a gente chama de nível de evidência. Hoje a medicina é baseada em evidência. Então, hoje os estudos que são publicados devem ter um nível de evidência bom. Diferente, mudou. Eu não posso só pegar um caso e publicar. Eu preciso ter toda uma estratificação, todo um trabalho muito bem feito para poder publicar aquele estudo e aí ele ser consagrado como alguma coisa que vale a pena a sociedade científica seguir. Tá? Então, a gente tem aqui que todos esses itens, exceto o consumo aumentado de carne vermelha, eles realmente contribuem como um fator de risco. Obesidade. O paciente obeso ele tem um índice de processo, uma inflamação crônica, e parece isso ser a causa do câncer coloretal. Isso ser aquele fator que vai lá na célula e faz a alteração e faz com que haja essa mudança no crescimento dessa célula. Da mesma forma, o álcool também causa processos inflamatórios e alterações importantes. Né? E o sedentarismo? A atividade física, ela produz hormônios de bem-estar, hormônios que atuam muito favorável nessa multiplicação celular. Esses estudos têm sido muito recentes e estão mostrando justamente que isso é convincente. Né? Alguns desses fatores de risco podemos evitar, e alguns, infelizmente, não podemos. Então, o câncer coloretal está associado com a idade? Sim, o câncer coloretal ainda está associado com a idade. Né? Nossos pais, parentes de primeiro grau, pais e irmãos, a gente não tem como evitá-los. Né? Então, nascemos naquela família, que pode ser uma família que traz uma síndrome hereditária para o câncer coloretal. Né? Se eu tenho história de pólipo,
Se eu já tive um câncer, eu já sou um fator de risco que eu não consigo evitar, né? E o pior, eu posso, então, passar isso para os meus descendentes. Então, devemos tomar cuidado, né? E as doenças inflamatórias intestinais. Quais são as doenças inflamatórias intestinais? É a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Pacientes que são portadores de doença de Crohn e retocolite ulcerativa, principalmente em uma atividade da doença constante por muito tempo, aumenta em até 10 vezes a chance de ter câncer de cólon e reto. Né? Por quê? Porque são os locais que são acometidos pela doença. Né? O que eu posso evitar? Eu posso evitar a obesidade, o sedentarismo, o fumo, eu posso diminuir meu consumo de álcool, aumentar meu consumo de fibras, né? Diminuir o meu consumo de enlatados, embutidos. Né? Então, isso eu realmente posso evitar, isso está no meu alcance. Né? E aí a gente já consegue diminuir bastante a incidência do câncer se conseguirmos manter essa qualidade de vida. De onde vem o câncer? Né? O câncer de cólon e reto, eles se iniciam nos pólipos. O que é o pólipo? O pólipo é um crescimento, é uma multiplicação das células, né? De uma forma, às vezes, não tão como deveria ser, não tão homogênea, não tão correta, né? Provocando, então, aquelas pequenas lesões que são encontradas no cólon. Né? Aqui, essa imagem, que são imagens de colonoscopia, a gente tem o médico que faz o exame, ele tem essa imagem 10 vezes aumentada. Esse pólipo, essa pinça que está aqui, ela tem 3, 4 milímetros de tamanho. Então, são pólipos pequenos. E eles começam assim. Eles começam pequenos e depois eles vão crescendo. Normalmente, eles começam benignos, hiperplásicos, adenomas ou serrilhados, são os tipos de pólipos que nós temos no intestino. E eles são benignos, mas com o tempo eles vão crescendo e aí sim vai haver essa alteração na célula e vai haver, então, a transformação para o câncer de intestino. O adenocarcinoma é o câncer mais comum no intestino. É esse que a gente busca quando vai tirar os pólipos, quando vai avaliar o cólon em busca desses pólipos para serem retirados, para poder evitar, então, o câncer. Os pólipos coloretais, então, a maioria dos cânceres começa a partir deles, né? E a transformação, né? Então, ele começa como um pólipo benigno, e aí ele vai alterando, até se transformar num câncer, e depois num câncer invasivo. Né? Essa transformação, essa evolução, ela pode ser evitada com a colonoscopia. Por quê? Porque quando o câncer é pequeno, ou ainda numa fase inicial, ou quando ele é um pólipo, o médico endoscopista consegue retirá-lo. Né? E aí já trata, e aí já conseguiu tratar esse paciente. E o câncer coloretal hereditário, né? O câncer coloretal hereditário, ele é assim, acho que o maior pavor de todos, né, é a questão da hereditariedade para o câncer. Mas somente 5 a 10% dos casos são hereditários. E quem nos transmite o câncer? É o pai, é a mãe, é os irmãos. O avô, a avó, o tio, não são considerados parentes de primeiro grau. Então, eles não têm esse poder, essa capacidade de transmissão genética. Tá? As síndromes hereditárias mais comuns que se tem para o câncer de intestino chama-se síndrome de Lynch. Lynch foi um pesquisador que descobriu o envolvimento de câncer de intestino com vários outros tipos de câncer. O mais comum é o de endométrio. Então, existe essa associação do câncer de intestino com alguns outros, inclusive de tireoide, endométrio. Né? Então, ele descreveu, e aí isso é passado de pai para filho. Né? E a polipose adenomatosa familiar, que é uma condição de pólipos, mais de 200 pólipos no intestino, então, acomete pessoas mais jovens, né? E ele realmente é uma transmissão de pai para filho. Tá? Esse eu peço desculpas, a gente acabou na hora de transferir, ele deu esse problema, mas onde eu descrevi aqui para vocês alguns critérios que se tem na literatura, que o médico tem
tem contato em relação ao que é o câncer hereditário, se aquela pessoa é portadora, pode ser portadora de um câncer hereditário. Então, alguns critérios de Amsterdã, quando a gente tem um parente de primeiro grau, um ou dois parentes de primeiro grau com mais de 50 anos, né? Se existe, né, se ele já teve o câncer e ele tem uma alteração genética chamada instabilidade de microsatélite. Então, esses critérios foram criados, Amsterdã 1, 2 e o de Bethesda, justamente para orientar a comunidade científica em relação ao câncer coloretal hereditário. É uma coisa bastante específica que o médico, normalmente o especialista, é que toma contato. E como que eu vou rastrear? Como que eu vou fazer a busca desse câncer, né? Então, o que é o rastrear? Rastrear é quando eu vou pesquisar pessoas sem sintomas. Isso é o rastreamento, né? Então, a pessoa não tem sintoma nenhum. Por que eu vou fazer exame? Eu não sinto nada. Esse é o rastreamento. Tá? Mas por quê? Aqueles pólipos pequenininhos, vocês viram, do tamanho de uma pinça de 3, 4 milímetros, ele não dá sintoma. Ele só vai ter o sintoma, o paciente só vai ter o sintoma quando ele for maior, quando ele for mais velho, né? E quais são os exames que podemos lançar mão para fazer o rastreamento do câncer coloretal? Ou seja, buscar o câncer coloretal em pessoas que não têm sintoma. Pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame excelente. Esse exame é feito com o exame de fezes, onde o laboratório vai analisar se existe a hemoglobina, né, aquela célula do sangue, nessas fezes, nesse volume de fezes analisado. Por quê? Porque os pólipos, quando eles atingem determinado tamanho, eles sangram. E, normalmente, esse sangue passa desapercebido para a gente. Mas esse exame ele tem a capacidade de fazer a detecção e sinalizar, tem algum sangramento que não está de acordo, né, que vale a pena ser investigado. Por quê? Porque aí há necessidade de outros exames. E qual que é o exame que é o padrão ouro para o rastreamento do câncer coloretal? É a colonoscopia. Temos outros exames? Temos a retossigmoidoscopia, que é um exame que só vai até, como o nome diz, até um pedaço do intestino, que é o sigmoide. Mas por que eu vou fazer a retossigmoidoscopia? Porque a maior incidência do câncer de cólon e reto é justamente nesse segmento. Então, é um exame que não tem um custo tão alto, né? Ele é menos custoso, né? E em grandes países, em vários países, ele é usado como rastreamento para o câncer coloretal. Principalmente para aquele paciente que tem um sangramento vivo nas fezes, né? Por quê? Porque para cima, o sangue, quando começa no início do intestino grosso, a tendência é de chegar ao canal anal, ao ânus, se manifestar como uma cor escura, por conta da ação das bactérias na digestão desse sangue. Diferente do sangramento nesse segmento mais distal, mais para perto do ânus, onde não dá tempo das bactérias fazerem esse trabalho, e o sangue é vivo, é um sangramento vivo, às vezes tipo uma água de carne, uma coisa assim. Tá? Outro exame que também pode ser usado é a colonoscopia virtual ou a colonoscopia por tomografia. Esse é um exame de um custo altíssimo, né? É preciso um software especial, um aparelho de tomografia especial. Tá, mas então para que esse exame existe? Alguns pacientes a gente não consegue completar a colonoscopia. O exame é incompleto ou por dificuldade técnica, às vezes um colo um pouco angulado. E a colonoscopia virtual é realizada. Tem preparo intestinal que nem a colonoscopia normal, tudo. Qual a diferença? Se tiver o pólipo, essa colonoscopia virtual não consegue tirar. Somente a colonoscopia real que vai conseguir efetuar o tratamento. Tá? Mas pode ser usado? Pode, né? Consegue até maiores que 5 milímetros. Né? Ela tem esse poder de identificação. Né? E aí, antigamente, tinha-se esse slide, né? Então, 50 anos, né? Como presente de aniversário, vamos ganhar uma colonoscopia, né? Se você dirigiu esse carro, né? Você está na idade de fazer uma colonoscopia.
Só que agora, segundo a Sociedade Internacional de Câncer, realmente 45 agora é 50, né? Então, não mais aos 50 anos, justamente pelo que eu falei. Nós temos diminuído a incidência do câncer nos idosos, mas estamos aumentando a incidência do câncer nos mais jovens, né? Então, houve uma necessidade de uma revisão. Pelo menos, acredito que há uns 10 anos atrás, a Sociedade Americana de Oncologia publicou um estudo mostrando que realmente a incidência de pólipos em pacientes com menos de 50 anos era grande, pegando a faixa de 45 a 50. Ninguém acreditou e manteve-se o protocolo de 50 anos. Agora não, agora outros estudos já foram publicados e já se mostrou com dados de estatística, de epidemiologia, que realmente 45 anos é 50 anos agora, né? E quais são os sintomas do câncer de intestino, né? Os sintomas são, infelizmente, eles são muito vagos e a maioria deles não leva a pessoa ao médico. Qual o único que leva a pessoa ao médico? O sangue. É o único sintoma que traz o paciente ao consultório do médico, né? Só que muitas vezes, quando chega essa hora, já é um câncer avançado, porque se tem o sangramento vivo, não é mais uma coisinha pequena. Ele já cresceu o suficiente para sangrar o suficiente e se mostrar com sangue vivo nas fezes, né? Mais difícil, a dor, né? Uma dor cólica, não é aquela dor que eu sinto que comi alguma coisa diferente, tive uma cólica. Não, é uma dor persistente, né? Uma dor que se mantém aí por mais de 30 dias. Porque eu sempre costumo dizer ao paciente que o câncer de cólon, ele não tem sintoma. Quando o paciente vai para o consultório com uma dor, comecei com uma dor ontem, não sei o quê, não. Mais fácil ser uma síndrome do intestino irritável, porque tem distensão, tem dor, do que efetivamente um câncer. Então, o câncer precisa do quê? De uma dor mais prolongada, né? E uma dor constante, não é aquela que vai e vem, vai e vem. Por quê? Se formos pensar, tem alguma coisa crescendo dentro do intestino, que é um tubo, né? O que acontece? As fezes, todo o conteúdo tem que passar por ali e não vai conseguir, porque tem quase uma obstrução. Então, o que acontece? Existe uma força de pulsão maior. Então, as fezes tentam passar aquele obstáculo, que é o câncer, e acabam, então, provocando a dor em cólica, tá? Então, tem que ser uma dor mais constante. E, normalmente, quando chega a esse ponto, já é uma doença um pouquinho mais avançada, né? Alteração do hábito intestinal, né? Uma diarreia, uma constipação, mas não é uma alteração, antes de se pensar no câncer, por conta da alteração do hábito intestinal, a gente tem que investigar, né? Estou tomando alguma medicação que eu não tomava antes, estou comendo em algum lugar que eu não comia antes, mudei minha dieta, né? Então, muitos fatores podem também trazer esse sintoma, e por isso que às vezes há um pouco de confusão. Aquela alteração que persiste, tirei esse remédio novo, estou comendo tudo direitinho, e, no entanto, aquela alteração persiste, é um sinal de alerta, né? O emagrecimento rápido também, né, é uma questão, e aí também isso já vai nos avisar de que a doença já está um pouco avançada, né, porque o câncer, na fase inicial, o paciente não tem um emagrecimento, né? Então, isso já é um sinal de uma doença avançada, assim como anemia, cansaço, fraqueza, também são sinais de doença avançada, né? Como eu faço o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é a colonoscopia. E a colonoscopia, muitas vezes, é o diagnóstico e é o tratamento. Então, eu consigo fazer a ressecção do pólipo, né? E muitas vezes eu consigo, hoje ainda, fazer a ressecção de um câncer em estágio inicial. Hoje, os exames endoscópicos estão muito avançados, onde a gente tem a capacidade de fazer ressecções de carcinomas in situ, que são os tumores numa fase inicial. Por isso a necessidade, por isso a maior vantagem, e por isso que ela é padrão ouro no câncer coloretal, né? Então, o pólipo começa pequenininho e depois a gente tem um tumor desse tamanho, tá?
Então, por isso, a colonoscopia é o padrão ouro, é o exame mais indicado para o diagnóstico e, muitas vezes, também já o tratamento do câncer coloretal. A retossigmoidoscopia, como eu falei, pode ser usada. A colonoscopia virtual, né, ou a colonoscopia por tomografia. E o enema opaco, eu deixei para colocá-lo aqui. O Dr. Marcos Caseiro e eu somos da época que o enema opaco era muito usado, né? Era um exame que tínhamos. Tínhamos uma retossigmoidoscopia rígida e o enema opaco para fazer o diagnóstico dos nossos pacientes. E hoje ainda, em muitos lugares, é assim que acontece. Por exemplo, o paciente que tem o que a gente chama de uma mordida de maçã, aqui também tem o sinal da flecha do índio, né? Fica fácil quando o radiologista coloca isso para a gente, né? Mas aqui a gente tem um paciente que, com certeza, ele tem um tumor de cólon, né? E aqui, o lado direito, um tumor de cólon direito. Então, há necessidade maior da colonoscopia. Por quê? Porque a colonoscopia eu consigo entrar, consigo ir lá, fazer o diagnóstico, fazer a biópsia. Se esse tumor for pequeno, muitas vezes eu consigo fazer a ressecção, né? A retossigmoidoscopia rígida não me permite uma ressecção, porque é um pouco mais limitada, mas me permite biópsia. Eu já fiz muitos diagnósticos com a retossigmoidoscopia rígida, né? Muito. Também a biópsia de válvula retal para diagnóstico da esquistossomose. A gente usava, não se tinha colonoscopia como se tem hoje, né? E, claro, a retossigmoidoscopia também, a flexível, que é essa, que é com um aparelho muito parecido com o colonoscópio, né? E ajuda bastante também, né? Pode ser usado. E o tratamento, né? O tratamento do câncer de cólon e reto, ele vai variar e vai depender da localização e da evolução desse tumor. Então, se eu tenho um tumor numa fase inicial, eu posso fazer a polipectomia. Se eu tenho um tumor um pouquinho mais avançado, então, a parte de dentro, que é a mucosa do intestino, e ele veio um pouquinho para dentro, a gente tem um milímetro só de invasão da segunda camada da parede do intestino. Eu consigo fazer um procedimento chamado mucosectomia. E se esse tumor tiver um pouquinho ainda mais profundo, menos de 1 milímetro a mais, mas se ele for mais extenso, eu posso fazer uma ressecção de submucosa, que é uma técnica um pouco mais avançada, uma técnica que demanda um tempo maior do exame, mas que tem um resultado muito bom também. E para os tumores de reto, hoje eu posso fazer uma ressecção transanal. É como se fosse uma videolaparoscopia pelo canal anal. Eu tenho um portal, eu tenho pinças laparoscópicas, eu tenho a TV me mostrando e eu consigo ir lá e fazer a ressecção. Normalmente a ressecção muito parecida com essa daqui, ó, que é a ressecção de submucosa. Isso é para o câncer inicial. Veja, sem precisar de uma cirurgia. Principalmente para o câncer de reto, muitas vezes a cirurgia é a colostomia. Por quê? Porque o tumor está muito lá embaixo, quase no canal anal, e há necessidade da colostomia. Então, se o meu tumor está mais avançado, eu tenho a cirurgia, eu tenho a laparoscopia, né, a cirurgia laparoscópica, eu tenho hoje a robótica, né, e, às vezes, eu tenho um paciente com uma colostomia, quando ele tem um tumor mais avançado, um tumor que o paciente entra num quadro de emergência e há necessidade de uma cirurgia de urgência, né? Ou aquele tumor obstrutivo, aquele que o paciente não estava conseguindo mais evacuar e há necessidade de uma colostomia. Às vezes, mesmo na cirurgia eletiva, cirurgia programada, tudo, há necessidade de uma colostomia temporária. Por quê? Porque, às vezes, o tumor é lá no reto, é um tumor muito, muito baixo, quase no canal anal. A realização da ressecção desse tumor faz com que a gente refaça, né, como um cano, né? A gente tirou o pedaço, tem que refazer ali. E essa costura ela fica muito próxima do canal anal, provocando, muitas vezes, uma chance grande de complicação. Então, há necessidade
de uma ileostomia, de uma colostomia, dessa bolsinha, né, para que fique em repouso aquela costura lá que a gente fez, e depois de 3 meses, 6 meses, a depender, a colostomia é fechada e o paciente tem a vida dele restituída, né? E, às vezes, a gente não consegue nem operar esse doente. Ele está tão grave, que há necessidade de passar uma prótese. Isso chama-se prótese endoscópica. Então, eu tenho o tumor obstruindo, o paciente está distendido, eu vou com a colonoscopia e eu coloco esse stent, que nem coloco stent no coração, coloco esse stent, ele abre e permite que as fezes passem, e eu consigo tirar esse paciente, às vezes distendido, parecendo uma gravidez de 9 meses, eu consigo tirar dele desse quadro de urgência e fazer com que a gente consiga, então, melhorar a condição clínica desse paciente e operá-lo de forma eletiva. Isso também com a colonoscopia, né? E ainda, para o câncer de reto, nós temos o grande orgulho de ter uma brasileira, que é a professora Angelita Herb Gama, que desenvolveu, assim, avaliando há mais de 20 anos. Eu vejo a doutora Angelita falar isso desde os cursos continuados que ela fazia lá no HC. Assim, acho que não vou falar muito, senão vou denunciar a minha idade. Mas há muito tempo a doutora já falava disso. O que é esse wait and watch, né? O watch and wait. Para o câncer de reto, foi descoberto que existe um bom resultado quando se faz, antes da cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Esse tumor diminui de tamanho e diminui de estadio. Então, ele é um tumor maior, mais avançado, ele regride e se transforma, às vezes, num tumor mais fácil de operar, né? E, às vezes, esse tumor some. Ele responde, ele tem o que a gente chama de uma resposta clínica completa a esse tratamento. Olha, a professora Angelita já recebeu prêmios nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ela é uma brasileira que a gente tem que se orgulhar. Ela não fala a idade dela, sabe? Quando eu fazia o curso de colonoscopia lá no Oswaldo Cruz, com o Dr. Paulo, que é da equipe dela, foi um dia um aniversário dela. Aí eu perguntei para a enfermeira do centro cirúrgico, falei, legal, quantos anos a doutora está fazendo? Pelo amor de Deus, nem pergunte isso. E ela vai ficar brava, né? Ela quase morreu no Covid, foi entubada, ficou uns 60, 90 dias na UTI, muito mal, e ela está viva, participando dos congressos. Essa é uma foto recente dela. Essa camisa desse ano, ela gostou um pouco mais do que a do ano passado, né? E essa técnica o mundo inteiro descreve, né? A técnica que a doutora Angelita Gama nos brindou, né, para a conduta no câncer. Para o paciente é excelente, né? Ele não opera, ele faz a rádio e a quimioterapia e ele não opera, né? Tratamento, então, para o câncer de cólon e reto. Depende da localização do tumor, depende do tamanho do tumor, do estadio, né? Então, se ele está localizado no intestino, se ele já passou para a gordura fora do intestino, se ele já foi para o fígado, já foi para o pulmão, né? Que são os locais de metástases do câncer. Então, depende muito. Mas hoje nós temos uma gama imensa de tratamentos, né? A começar com o tratamento endoscópico, que nem a gente viu, da colonoscopia, o tratamento cirúrgico, a rádio, a quimioterapia, a imunoterapia associada à quimioterapia e hoje as terapias medicamentosas direcionadas. Então, o paciente que tem um tumor de cólon e reto, ele tem a biópsia do tumor. Essa biópsia ela é analisada e existem medicamentos hoje que vão atuar diretamente para ver qual foi o problema daquela célula, aquela lá do começo da aula que mudou. Então, é uma terapia extremamente individualizada, né? Eu vi um estudo no último congresso, ano passado, do pessoal de Nova York, muito bom, com resultados extremamente do Memorial Sloan Cancer, extremamente promissores. Nós temos uma brasileira lá, que faz parte da equipe, né? Então, provavelmente o cirurgião, e eu sou cirurgiã,
Daqui a pouco a gente não vai mais operar câncer, né? Ou o endoscopista vai tratar, ainda bem que eu faço colono também, né? Ou então é o oncologista clínico, né? Com a quimioterapia, com a radioterapia, né? E esses avanços são bem-vindos, né? Para a área da saúde. Mitos, né? Doença hemorroidária causa câncer. Hemorroida não causa câncer. A única relação de hemorroida e câncer é a confusão. Já recebi vários pacientes que achavam que tinham hemorroida e era câncer. E vice-versa, que chega, eu tenho um câncer e é uma doença hemorroidária. Hemorroidas todos nós temos, né? Elas fazem parte da nossa anatomia. Então, ó, nós temos as hemorroidas internas e temos as hemorroidas internas, o plexo hemorroidário. É um conjunto de veias que faz a vascularização do nosso canal anal. Elas tiram o sangue daí e devolvem para dentro do abdômen, para depois ir para o pulmão, né? Para fazer tudo aquilo que a gente sabe. Tá? Minha avó teve câncer aos 80 anos, eu vou ter câncer? Não, não existe um caráter familiar mais. O caráter familiar é antes dos 45 anos. Tá? Minha tia teve câncer? Também não. Né? É o pai, a mãe, os irmãos. Né? Todo sangramento anal é hemorroida? Não. Né? O sangramento, infelizmente, pode ser um câncer de reto ou um câncer de sigmoide, que é aquela partezinha mais baixa ali, perto do reto. Né? O que eu queria que vocês levassem de mensagem para casa? A colonoscopia aos 45 anos. A colonoscopia não é um bicho de 7 cabeças. Ah, o preparo. Olha, eu tenho pacientes que adoram fazer o preparo, perde 1 ou 2 quilos naquele dia, faz um detox, fica com a barriga tanquinho, sabe? O paciente gosta até, né? Eu já fiz 2 vezes, né? Então, assim, já entreguei a idade de novo, né, Marcos? Tá? Então, tem que ser feito aos 45, e o ideal é que se repita a cada 5 anos. Né? Essa é a melhor conduta. Por quê? Porque, às vezes, o pólipo pequenininho ele fica escondido atrás da prega. Então, o médico fez o exame e não viu ali, porque ele é muito pequeno, está escondido. Em 5 anos, não vai se transformar em câncer. A gente já sabe muito bem que isso leva aí em torno de 10 anos. Tá? Então, com 5 anos, vai repetir essa colonoscopia e vai achar o pólipo um pouco maior e já vai tirar. Precisa, o preparo está muito bom? Precisa, é uma das condições sine qua non para a colonoscopia de sucesso. Por quê? Porque se o pólipo for pequeno, ou às vezes até um pouco maior, mas o cólon não está limpo, a gente não vê. Eu mesma já fiz um tempo atrás, não tem muito tempo, a paciente vem comigo me acompanhando até hoje, estava muito sujo o cólon dela. Ela tinha uns 2, 3 pólipos no colo e no seco, que é o começo do intestino grosso, cheio de fezes, que eu não consegui nem lavar, porque a gente joga água, vai lavando, não consegui. Aí falei para ela, vamos repetir isso daí em 6 meses. Ela enrolou um pouquinho, repetiu com 1 ano. Ela tinha um pólipo no seco maior do que aqueles que eu tinha tirado antes. Mas não dava, porque estava muito sujo, estava muito cheio de fezes, e o endoscopista não vê mesmo. Né? Tá? Então, por isso que é muito condição primordial o preparo adequado. Né? Tá? Depende do pólipo, isso, depende da característica de cada pólipo, né? E depende do tamanho dele. Né? Então, se o preparo de cólon foi bem feito, se conseguiu entubar o seco, se era um pólipo pequeno, com até 5, 7 milímetros adenomatoso, no máximo 5 pólipos, a gente repete aí a cada 5 anos. Tá? Mas tinha um pólipo, era um adenoma com que a gente chama de displasia, que é a degeneração de alto grau ou moderada. Ele tinha aí 10 milímetros, né, 1 centímetro, aí em 1 ano a gente acaba repetindo. Né? Isso existe também um protocolo, né, de segmento após o exame inicial. O alerta dos sinais, né, dos sintomas do câncer, né, sempre a gente ficar alerta a isso, né, todos aqueles que a gente falou, né, o sangramento, a alteração do hábito intestinal, a dor abdominal persistente, né, tá? E a gente pensar que o diagnóstico numa fase inicial é igual à cura,
né? Então, aí está a colonoscopia indicada, né? E trabalhar em cima dos fatores que a gente pode evitar, né? Pode diminuir, para diminuir o risco do câncer coloretal. Uma atividade física, uma alimentação boa, né? Manter um peso ideal, né? Esses a gente consegue agir em cima, né? Tinha mais um. Esse era só mais um. Tá ótimo. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham apreciado, né? E qualquer dúvida, estou aqui. Uma boa tarde. Mais uma vez, muito obrigada. Temos alguma pergunta? Não, acho que você me ouve aí, né? Por causa da transmissão, Na verdade, é só uma curiosidade, na verdade. A gente considera um intestino grosso, na verdade, começa no seco, né? Isso. E o apêndice também faz parte. Também faz parte. Você já viu câncer de seco? Já. Já? Não é infrequente. Não é tão frequente, não é das localizações mais frequentes, né? Mas sim, tanto de apêndice, que normalmente é o tumor mucinoso, né? É o mais comum do apêndice, e o de seco também. Tá. No teu amigo, da minha turma, aliás, minha dupla de residência, que teve um câncer de apêndice e morreu. Gravíssimo, na verdade, demoraram para pensar e acho que esse é um dado interessante. Agora, me fala uma outra questão. Você recomenda, então, a partir de 45 anos, acho que isso é importante ficar bem documentado, né? Que esses indivíduos, tanto homens quanto mulheres, que façam pelo menos uma colonoscopia a cada 10 anos. Isso. Caso não tenha nada. A gente tem indicado aqui a cada 5 anos, Marcos. A literatura mundial fala em 10. Né? Eu fiz em 10. E eu tinha um pólipo adenomatoso pequeno na primeira, né? E a segunda também tinha mais 2, né? Mais pequenos, menos de 5 milímetros, né? Mas a literatura fala em 10. A gente aqui que acaba no Brasil, porque eu achei que era só a gente aqui na Baixada, né? Mas não, eu converso com o pessoal e todo mundo está fazendo o mesmo a cada 5 anos, né? Boa. Meninas. Vou perguntar. No caso aqui nem da Preta Gil, por exemplo, né, que teve o câncer de colo retal, né? E ele se confundiu com outras doenças. Quais as doenças que poderiam ter sintomas parecidos com esse câncer? Então, o dela, me parece que é um câncer de reto, né? E aí houve, inicialmente, foi tentado fazer o tratamento menos invasivo, né? Minimamente invasivo, né? E aí foi feita a radioquimioterapia, ela fez a cirurgia, fez a ressecção e fez a quimioterapia após a cirurgia e o tumor voltou. No início, ela estava confundindo com uma doença orificial, uma fissura anal ou uma doença hemorroidária, né? Que é normalmente a confusão maior, né? Por exemplo, a Ana Maria Braga já teve um câncer de canal anal. O dela era esse mais baixo, que é um câncer de pele mesmo, né? Está relacionado com o tabagismo, doença sexualmente transmissível e já tem um outro comportamento. O da Preta Gil não era um adenocarcinoma, porque ele era do reto mesmo, né? Os exames, eles têm alguma prévia de indicação? Eles são, tipo assim, dolorosos para o paciente? Ou eles são exames que terminou de fazer o exame pode voltar a trabalhar? Como é que é esse sistema? A colonoscopia, em nosso meio, ela é feita com sedação, né? Então, realmente, o paciente não existe dor, o paciente não sente nada, né? A gente não recomenda que vá trabalhar depois, porque como é feito sedativos, né? Às vezes o paciente pensa que está bem e não tem, né? Eu tenho um amigo, até faleceu no Covid, é um médico, fez uma endoscopia alta, aí ele saiu do hospital, foi no Extra ali, na Costa, e comprou 10 dúzias de ovos, comprou 3 televisões,
entendeu? E aí, quando entregaram em casa, ele não sabia o que tinha acontecido, e ele é anestesista, era anestesista. Então, a sedação realmente, às vezes, bagunça um pouco. Então, não é recomendado que vá trabalhar, que vá, né, dirigir depois do exame. Em alguns países, a colonoscopia não é feita com sedação, né? Eu fiz um estágio em Londres, no Hospital São Marcos, que é um hospital de Colo Proctor, que é referência, e ainda tive que ouvir gracinha, que o médico falou assim, no Brasil vocês fazem com sedação? Vocês não são latino-americanos, não são os fortões, né? E lá o paciente tinha uma televisãozinha para ele ir assistindo o exame junto com o médico, né? Eu já fiz colonoscopia em pacientes que não quiseram sedação, né? Mas qual o problema? Assim, a gente tem que ter um exame, o exame tem que ser mais devagar, o paciente fica mais tempo, porque a distensão que a gente promove pelo gás para poder visualizar, ele causa dor, né? Então, é mais cômodo para o paciente, é mais cômodo para o médico e o resultado, para a gente achar pólipo, é melhor com a sedação. Então, ele não tem dor, realmente é um exame indolor, né? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Em relação ao câncer, na verdade, perianal, de porte final do reto, tem muitas implicações hoje, muita coisa em relação ao HPV? Sim, é o HPV que é o responsável. Que é o responsável. Hoje em dia, é o HPV o maior causador do câncer de canal anal. O tabagismo já foi, né? Mas hoje em dia, realmente, o HPV é o segundo considerado maior oncogênese do planeta depois do tabaco, né? Mas acho que ele está caminhando para ser o primeiro, né? Tá. E tem a vacina, né? Inacreditável que as pessoas não tomam, né? Muito bom. Acho que depois dessa coisa da medicação pós-exposição para AIDS, a coisa se perdeu um pouquinho aí na relação interpessoal e estão se esquecendo de outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Boa tarde. Boa tarde. No exame preventivo já é retirado o pólipo. Esse pólipo, com o passar dos anos, ele tende a voltar ou não? Varia de ser humano para ser humano, de corpo para corpo? Normalmente, no exame de diagnóstico, é retirado o pólipo. Se ele é muito grande, é que normalmente é marcado um outro exame, porque vai demorar um pouquinho mais de tempo e há necessidade de uma sedação maior, tudo. Mas esse pólipo que é retirado, se ele é bem retirado, se é tecnicamente correta, não volta, mas pode aparecer outros pólipos em outros locais. Por isso, a indicação do segmento, né? Aquele que eu mostrei da mucosectomia, né? Então, a gente injeta uma solução de soro fisiológico embaixo, entre o pólipo e a mucosa. Aí o pólipo sobe e você vai com um material especial, com a alça de polipectomia, e tira o pólipo. Às vezes, ele é muito grande e há necessidade de ser retirado em fragmentos. E ali, entre uma retirada e outra, pode ser que depois apareça de novo ali. Por isso que a mucosectomia foi em fragmentos. O ideal é repetir em 1 ano, né, para ver. Então, assim, se o pólipo foi bem retirado, no mesmo lugar, não deve aparecer mais, mas aparece em outros, né? Aí entra naquela característica da pessoa ser, então, ter a história de pólipo na colonoscopia. A gente falou aqui, viu, Kátia, você comentou sobre a questão do enema baritado. A gente usou muito. Para o diagnóstico de megacólon, por exemplo, do megacólon chagásico, a colonoscopia, você tem a capacidade de olhar... Não, você precisa de um enema baritado mesmo, né, para a gente ver, né? Você não tem como ver um megacólon pela colonoscopia, né? Não. O exame ainda para megacólon ainda é o enema opaco mesmo, né? E poucos lugares estão fazendo agora, né? Poucos lugares. Às vezes a gente pede também. Eu recebi um paciente que veio para fechar uma colostomia. A colonoscopia que ele tinha feito, ninguém sabia direito onde que era, anastomose, ele não sabia a história direito. E aí eu peguei e pedi um enema opaco.
e a única clínica que fazia aqui em Santos não estava fazendo. E aí o convênio dele mandou ele para São Paulo. Aí foi lá no ABC. Falou ele, nossa, essa sua médica é muito boa, porque hoje a gente não vê quase ninguém pedindo esse exame mais. Como é que ela sabe? E é esse exame mesmo, ainda pedi com duplo contraste, né, que aí faz coar, tudo, né? E aí eu consegui delinear o cólon dele, né? Então consegui saber o que tinha acontecido na cirurgia. Mas ainda é o enema opaco. Colono, você vê que está distendido. Só se, por exemplo, paciente que está com volvo de sigmoide no megacólon, que aí você já sabe, porque ele já tem o diagnóstico. Mas assim, você tem a sensação de que aquele cólon é maior, mas não dá para afirmar que é um megacólon, né? Só para finalizar da minha parte, já te agradecendo imensamente a sua disponibilidade. A Kátia é uma fera, uma referência para todos nós. Mas me fala só um pouquinho aí para quem está nos assistindo, acho que é importante. Um exame importante que se pede muito é a questão do sangue oculto nas fezes. A gente tem 2 métodos, né? O guaco tem essa imunohistoquímica. Fala um pouquinho deles aí, que acho que isso é super importante, né? Porque se pede muito, se assusta muito, acho que é legal esse dado. Obrigado. Eu ia falar mesmo isso, antes de terminar, que realmente a pesquisa de sangue oculto nas fezes, existem 2 métodos, né? O método que é com guaiaco e o método de imunohistoquímica. Qual que é a diferença entre um e outro, além do custo, né? O método do guaiaco, ele não é específico para a hemoglobina humana. Então, a gente tem que fazer uma dieta antes. Então, vou no laboratório, vou fazer uma pesquisa de sangue oculto, eu não posso comer carne vermelha, não posso comer corantes, algumas coisas que vão interferir no meu resultado final. O método imunohistoquímico, não, ele só vai detectar o sangue humano, a não ser que você tenha comido alguma pessoa, né? O sangue que está lá é o seu, nas fezes. E aí, ele é muito mais específico, só que ele é mais caro, né? E aí, por isso que muitas vezes o laboratório acaba não fazendo. Um estudo do pessoal da Universidade do Rio Grande do Sul, eles pegaram o teste com imunohistoquímica, associaram a um questionário. Então, eles conversaram com o paciente, fizeram anamnese no paciente, se ele tinha sintoma, alteração de hábito intestinal, se tinha alguma fraqueza, se tinha algum emagrecimento, uma dor, história familiar, e fizeram a pesquisa de sangue oculto. Aumentou muito, muito a precisão do exame, porque não é um exame tão preciso, né? Mas, quando você associa a um questionário, para uma população em geral, é muito bom. Por quê? Porque você vai fazer colonoscopia naqueles que estão positivos. É uma forma de você fazer um rastreamento do câncer coloretal de uma forma boa, efetiva, né? E com um custo menor. O ideal seria o quê? Todo mundo com 45 anos fazer. Mas a gente sabe do custo que é isso para a saúde pública, né? Então, de repente, um teste, uma pesquisa de sangue oculto bem feita, com um questionário bem feito pelo médico, né? E aí, então, fazer as colonoscopias nesses pacientes que fossem positivos. Priorizar, né, a colonoscopia nesses pacientes. Né? Acho que, então, encerramos as perguntas. E agora, com a palestra da doutora Kátia, encerramos as palestras e atividades do mês de março. Agradecemos a todos aqui presentes, os que estão nos assistindo em suas casas, pelas redes sociais e até pela TV. E até a próxima. Obrigada, doutora Kátia. Obrigada a todos. Uma vez eu que agradeço.